O nosso tema de hoje, benefícios espirituais da saúde física. O nosso convidado, William, lá do NEI, Núcleo Espírita Irmão Maurício, né? Ali de Maruípe, nós lhe damos as boas-vindas, William, e lhe passamos a palavra. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, nosso guia e mestre maior, possa nos intuir nessa noite, através dos mentores espirituais dessa casa, para que possamos levar ao coração de cada um de vocês o saber. Porque o saber é condição ímpar para que possamos ter a sabedoria. E a sabedoria, nós sabemos, que é a mola mestra para que possamos governar o nosso livre-arbítrio. Benefícios espirituais da saúde física, mas onde é que você foi tirar, William, esse tema e relacionar com espiritismo, saúde física e espiritismo? Não fui eu. Nos trabalhos que nós realizamos no NEIM, na sexta-feira tem a assistência espiritual, e na sala onde eu trabalho, de radiação, de vibração, de apoio à assistência que acontece na outra sala, um irmão espiritual veio nos trazer uma mensagem para que levássemos à casa, de que aquele trabalho estava sendo como se fosse enxugar gelo. As pessoas que estavam passando ali eram as mesmas pessoas de sempre. E o problema não se tratava de problema tão espiritual quanto todos achavam que era. Veio como se nos dá um puxão de orelha. Mas o que fazer? Bom, o único ali que tinha uma formação dentro dessa área era eu. E obviamente aquela vozinha, por que você não prepara então uma palestra e leva para os nossos irmãos qual é a relação que existe? Porque todos nós sabemos que nós procuramos Deus por dois motivos. Pelo amor é muito difícil, mas é muito mais pela dor. E tem aquele William da vida que chega no centro, quer tomar um passe, tem lá água fluidificada, olha para ver se tem alguém olhando, tem uns copinhos, não, eu vou tomar 3. Se um é bom, vou tomar 3, que aí meu problema melhora mais rápido. E foi aí que surgiu, então, esse tema, que eu considero de extrema importância nós, como bons espíritas, estarmos sabendo. Didaticamente, eu preparei 5 perguntas e nós vamos pular, só falar rapidamente e vamos respondê-la ao final da nossa palestra. Utilizada por Jesus, a expressão "a carne é fraca" é correta ou não passa de um equívoco? Como o Espiritismo sugere que cuidemos do nosso corpo material. A proposta contida nessa velha máxima, mente sã em corpo são, deve ser interpretada de que modo, de que maneira? A falta de cuidados com o nosso próprio corpo pode acarretar consequências desagradáveis, principalmente espirituais? E por fim, por que após haver examinado André Luiz, o médico Henrique de Luna, quem leu o Nosso Lar, vai se lembrar da colônia espiritual Nosso Lar, afirmou que André desencarnara devido a um incídio, devido a um suicídio. André foi um suicida? Então vamos dar continuidade. A Organização Mundial de Saúde define saúde de que maneira? Saúde não é ausência de doença. É um estado completo de bem-estar físico, social e mental. Eu tenho que estar bem fisicamente, tenho que cuidar do meu corpo
Eu tenho que estar bem socialmente. Com quem eu estou me relacionando? O ambiente que eu estou convivendo vai me trazer qualidade de vida? Claro que sim. E nós sabemos que nós vibramos, os nossos espíritos vibram muito em relação com aquele tipo de pessoa que a gente está acostumado a nos relacionar. E mental? Que saúde mental é essa? Nós sabemos que o ser pensante é o espírito. E a gente começa a elencar o mal do século. Qual é o mal do século? Gente, o mal do século eu já ouvi falar que é o estresse, é a droga, né? É a depressão agora. Então, assim, não existe uma, nós temos que falar assim, qual delas? E a grande maioria de um problema que é o algoz do espiritismo, que é o suicídio, a maioria das pessoas se suicidam por causa dessa tal de depressão, que já tem inclusive CID médico para isso, é reconhecida como uma doença. E de que maneira isso acontece? Eu não trouxe aqui, quando eu estou dando essa palestra eu levo, só para citar, entre aspas eu vou dizer a coincidência, porque nós acreditamos, né, que nada acontece por coincidência nas nossas vidas. Eu estava em Guarapari, estava falando com o Roberto, e antes de me mudar para Vila Velha, eu estava com um livro no porta-malas do meu carro, um ano e meio mais ou menos, instruções psicofônicas. E eu fui colocar meu carro na revisão, eu tirei esse livro, levei para o meu apartamento e coloquei em cima da bancada do meu computador para começar a fazer preparar os subsídios para preparar essa palestra. Coloquei na bancada e comecei a trabalhar e me aparece uma mensagem exatamente desse livro. Tinha acabado, ficou um ano e meio dentro do meu carro. E ele me serviu de subsídio para fundamentar essa palestra. E o espírito aqui, Lourenço Prado, dentro desse livro, ele fala o que é saúde. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. É o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem, hoje ou diante dela. Então ele está falando aqui que doença é questão do nosso pensamento. E no sentido mais restrito da palavra, o espírito aqui, Joaquim Murtinho, ele fala lá, doença é o reflexo da harmonia espiritual, a escravização aos sintomas e aos remédios, e não passa na maioria das ocasiões de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Então veja bem, tanto nessa definição ampla e a outra restrita, nós estamos relacionando tudo quanto é doença à nossa mente, o que nós pensamos. Vamos dar continuidade aqui e vamos ver lá na questão 88 do Livro dos Espíritos, que fala lá que o espírito é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. E continua. Nós temos um corpo, temos um espírito, temos um corpo que é essa roupa que nós estamos vestindo, essa roupa carnal. Mas temos um terceiro elemento, que é o perispírito. Perispírito, esse invólucro, né? E eu costumo dizer, dá muito para que a gente entenda, espírito, perispírito e corpo. Todo mundo conhece a fruta abacate. Então nós temos a semente, que seria o espírito. Quando o abacate está maduro, aquela capinha que envolve a semente, todo mundo conhece que ela fica até se soltando. Aquilo seria o perispírito. E a massa e a casca do abacate seria o nosso corpo. Mas, William, por que você está trazendo essa informação tão simplória para a gente? Para que possamos relembrar dessa relação que existe. Nós estamos falando de saúde física, ou seja,
de corpo físico e de espírito, que é o ser pensante. Por favor, me desculpem os erros aqui de grafia, mas isso é uma tradução, e está ipsis literis como a tradução apareceu para a gente aí. Para reencarnar, o perispírito é unido ao corpo físico, molécula por molécula. Dessa forma, o espírito pode participar do mundo material. Podemos dizer que o espírito deseja, o perispírito transmite e o corpo executa. Vamos repetir isso aqui. Podemos dizer que o espírito deseja, o perispírito transmite ao corpo e o corpo vai executar. Agora vamos fazer o caminho inverso. O corpo recebe uma impressão externa, o perispírito as transmite ao espírito, que é sensitivo, inteligente, e as recebe. Então nós estamos vendo aqui a íntima relação que existe, que espírito, que é o ser pensante, e o nosso corpo físico. Eu gosto muito dessa metáfora que o Haroldo Dutra, ele fala justamente sobre essa questão, por que você está dando tanta ênfase, William, nessa questão do perispírito. O Haroldo costuma dizer, dentro dessa metáfora, o seguinte: todo mundo conhece uma máquina fotográfica. Então nós temos um obturador, temos um diafragma, temos um obturador, aquelas questões de lente que fica ali na frente da câmera. Antigamente nós tínhamos, os mais antigos sabem, né, que nós tínhamos os filmes de 12, 24, 36, né? Errou uma, meu amigo, não tem esse negócio de deletar, não. Tinha que revelar aquilo do jeito do que tinha saído. E hoje, com a tecnologia, nós temos aí os cartões, nós temos a memória da própria máquina, podemos tirar uma sequência de fotos e escolher qual é melhor. Mas, enfim, o que isso significa? Esse diafragma, ele abre, pela quantidade da abertura desse diafragma, vai entrar uma quantidade de luz dentro dessa máquina. E o obturador é a velocidade que esse diafragma vai abrir e vai fechar para essa quantidade de luz entrar e aquele objeto ser registrado ou no filme antigamente, ou na memória da própria máquina, ou num cartão de memória. E é isso que ele fala, que o espírito é o nosso fotógrafo. Toda vez que nós agimos bem ou nós agimos mal, toda vez que nós pensamos de uma forma iluminativa ou de uma forma pesada, da mesma maneira como a máquina fotográfica registra essa foto, o nosso espírito registra essa informação no nosso perispírito. Então tudo de bom e tudo de mal que nós fazemos fica registrado no nosso perispírito. Não há como correr disso. E a nossa missão aqui na Terra é o quê? É melhorarmos cada vez mais, é a lei do progresso. O que eu fui no passado, eu tenho que saber o que eu tenho que melhorar aqui. Muita gente, eu gosto de dizer muito isso daqui, muita gente quer fazer uma regressão, não é isso? Eu quero saber o que eu fui no passado. Mas para quê? Todo mundo sabe onde o sapato está apertando. O que está acontecendo na minha vida hoje que está dando tudo de errado? Comece a refletir nisso daí. E com certeza vai ter relação com alguma coisa que eu fiz no passado ou alguma prova que eu tenho que passar. Mas indubitavelmente, assim, sem medo de errar, com certeza foi um débito que nós temos no passado e temos que corrigir isso daqui. Então, sabemos que tudo que fazemos de bem ou de mal fica registrado no nosso perispírito. Bom, mas William, você fez essa relação
Mas o que os espíritos falam sobre isso daqui? Capítulo 17, item 11, sede perfeitos. Isso está a transcrição do que o espírito Georges, ou Jorge, como queiram na tradução, 1863, ele começa a falar sobre essa questão, dessa relação íntima que existe entre corpo e espírito. E ele fala lá: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Maceração do corpo? Algumas seitas, algumas religiões promovem a flagelação, a tortura do corpo como uma forma até de limpar o espírito. Obviamente isso é uma coisa voluntária. Alguém lembra aí, me parece que o Roberto, que é um estudioso aí da história, os vikings antigamente eram voluntários para um sacrifício humano. Querem maior flagelo do que a própria vida humana? Mas não vamos muito longe não. Sem querer falar sobre religião A ou B, estamos apenas exemplificando. Me queiram bem sobre essa analogia, essa associação que nós vamos fazer. Um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, que é a confissão e a penitência. E a penitência, depois que você se confessa a um padre, a um bispo, que é uma pessoa autorizada por Deus a lhe ouvir, e de acordo com o tamanho da sua pena, eu fico até com medo de fazer uma confissão, porque eu fico imaginando quantos Pai Nosso, quantas Ave Marias eu devo ter que rezar. Mas em decorrência do que você falar, o padre vai delimitar o que você vai ter que fazer. Vai ter que fazer um jejum de 24 horas, ou em outras igrejas cobra essa questão de jejum. E todas essas questões que nós estamos falando é uma agressão ao corpo. Pequena ou média, mas é uma agressão ao corpo. E é o que o Espírito George começa a falar aqui. Quando eu faço isso, será que eu consigo a minha perfeição moral, que é o nosso objetivo aqui nessa terra, a nossa evolução intelectual e principalmente moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma. E continua: para que essa prisioneira viva, a nossa alma, que está presa nesse invólucro carnal, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tenha um corpo de estar são, disposto e forte. Não sou eu que estou falando. A espiritualidade está nos mostrando que nós temos que estar com o nosso corpo em condições para a nossa missão aqui de progressão intelectual e principalmente moral. E continua: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Ou seja, cuida da vossa alma, mas também cuide do seu corpo, instrumento daquela. Desatender essas necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Nessa época, em 1863, obviamente não havia carros, né? Eram carruagens. Mas vamos trazer para a nossa época. O motorista é imprudente, quantos acidentes ele causa, quantas mortes ele pode causar. Então nós podemos trazer aos nossos dias de hoje essa analogia.
E ele fala assim, pessoal, não vamos castigar o nosso corpo, porque preste atenção, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Naquela primeira pergunta que eu coloquei propositalmente lá, a carne é fraca. Eu não aguentei e resisti, não resisti a essa tentação. Já ouviram essa expressão? Não resisti a essa tentação. Carne é fraca. Ah, vou deixar isso para a próxima encarnação. Eu venho e converso com o pessoal lá em cima e dou um jeito. Na próxima encarnação eu acerto isso. Mas não é desse jeito. Bom, e ele fala lá, cuide igualmente do seu corpo, mas cuide também da sua alma, do seu espírito. O Espiritismo vem ao auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma, dizendo-lhes que por se acharem em dependência mútua, corpo e espírito, importa cuidar de ambos. Então eu não tenho que cuidar somente, vir aqui ao Centro Espírita toda terça-feira, aos domingos, né? Tomar o passe, minha água fluidificada, fazer as minhas orações. Gente, eu tenho que cuidar do corpo. O corpo é o instrumento utilizado pelo nosso espírito para que ele possa evoluir. O espírito sem aqui na Terra, sem estar reencarnado, né? Está na outra dimensão, está na erraticidade. Não tem como melhorar tanto como a nossa vinda aqui na Terra. Bom, para que haja esse equilíbrio entre corpo e espírito, e nessa dicotomia entre saúde e doença, né, eu tenho que cuidar de ambos para que eu tenha saúde, não fique doente, meu espírito não permaneça doente. Eu gostaria que vocês se atessem para essa palavrinha aqui. Excessos. Pessoal, somos seres ainda nessa longa escada dessa evolução intelectual e moral. Eu acho que eu estou tentando subir o primeiro degrau. É longo, é muito difícil. Somos seres imperfeitos. E como é que, William, você está trazendo isso para a gente? Como é que nós vamos fazer? Ah, não, a partir de amanhã, né, nós começamos a fazer as nossas dietas, começamos a fazer um tipo de atividade, sempre na segunda-feira. Isso é normal. Né? Não, mas vamos começar a fazer a partir de hoje. Mas não é essa a minha intenção. Não é essa a minha intenção para que saiam daqui, não. Assisti a palestra do William e mostrou que, nossa, se eu continuar dessa maneira... Não, eu não quero isso. Eu quero que todos saiam daqui apenas refletindo de como possam melhorar as suas vidas, melhorar a sua estada nesse momento que estamos encarnados. Isso não é muito difícil. Não é muito difícil. Contanto que eu comece a prestar atenção nessa palavrinha aqui, excesso. Observe nossos três amiguinhos aqui. Nosso companheiro da esquerda. Vou passar aqui na frente, por favor, desculpem aqui. Observem o fígado do nosso amigo aqui. Desculpa. Observe o pulmão do nosso amigo aqui. Um baita cigarrão do lado aqui, né? Observe como está preto o pulmão dele. A nossa amiga do lado com um baita copo um caneco de chope ali. Observem como está o fígado dela. E a nossa amiguinha lá, hoje eu não sei assim o que a gente pode dizer, né? Mas nós vamos falar sobre obesidade, né? Aquele pratinho dela lá está até, eu acredito, assim, para mim estaria até razoável. Mas eu não sei mais o que ela comeu. Mas observem como é que está o intestino dela aqui. Passamos a pensar da seguinte maneira agora, mas William está falando em excesso, então eu posso fumar não em excesso, posso beber? Não. Nós estamos falando aqui em questões do que é certo, né, e do que é errado.
né? E que hoje, essa palavra está muito em voga, se falar politicamente, né, correto? Se eu não tomar minha cerveja, se eu não fumar, eu não estarei socialmente aceito. Lê do engano. Lembra desse slide lá no começo? Saúde não é ausência de doença, é o estado completo de bem-estar físico, mental mental e social. Eu já era coronel fechado na Polícia Militar e dava instrução para os alunos na academia da polícia. Eu tinha 50 anos na época. E a média entre esses alunos, 18, 22, 24 anos, vamos botar em uma média de 20 anos, turma de 40, 45 alunos. E eu falava para eles o seguinte: a minha responsabilidade hoje como instrutor de saúde física de vocês é de condicioná-los, é de prepará-los para o TAF, teste de aptidão física. Eles tinham que obter resultados, índices nessa prova física, como qualquer outra prova escrita. E se não tivesse esses índices, ficariam reprovados. Então eu falei, a minha obrigação é essa aqui. É treiná-los, é condicioná-los para que obtenham esse resultado nas provas físicas. Mas como educador físico, eu tenho a responsabilidade de falar para vocês o que a atividade física traz na questão da qualidade de vida. Mas a grande maioria aqui de vocês não vai entender o que eu estou falando. Nem 10% vão entender do que eu estou falando. 10% de 40, de 45, vamos botar 4, vamos botar 5 pessoas. Gente, e é o que acontece. Daqui a 20 anos eu falava, vocês não terão a minha idade, terão aproximadamente 40 e poucos anos, vão sentir alguma coisa, vão ao médico, a polícia militar tem um plano, o médico vai passar uma bateria de exames para vocês fazerem, vocês fazem, que aí no plano cobre alguma coisa, daqui a um tempo vocês pegam todos esses exames e entregam para o médico, ele vai franzir a testa, olhar para vocês e vai dar o diagnóstico. E vai falar o seguinte: tome esse remédio, esses remédios, mas aí a polícia já não paga mais, o plano já não paga mais esses remédios. Tome esses remédios pelo resto da sua vida e faça uma atividade física. Eu tenho uma academia em Coqueiral de Itaparica. Eu gosto de reproduzir muito essa minha fala, porque é um exemplo muito prático. E quando eu falo isso para vocês, eu não acho que eu estou falando, é a minha experiência de vida que eu falando isso para vocês. E as pessoas que chegam lá com mais de 40, chegam pessoas com 40 anos totalmente debilitadas já. Porque não cuidaram do seu corpo físico. Porque exageraram nas questões legais e morais que elas teriam que fazer e utilizaram muitas questões imorais. Chegaram a um ponto que agora, o que fazer? É melhor antes tarde do que nunca. E a grande maioria das pessoas que a gente estão debilitadas. Estão debilitadas. Esse bem-estar mental, eu falei aqui logo no começo sobre depressão, que é um dos males do século aí também. E sexta-feira eu estava no NEIM, os trabalhos da noite eram por volta de 10, 22 e pouco terminaram. E a minha esposa até passou, porque viu meu carro ali, porque a ponte estava fechada. Eu não lembro agora se era uma ou duas pessoas que estavam tentando suicídio. Nós vamos ver eu gosto de
não é matar a cobra e mostrar o pau, mas de mostrar números que comprovam o que eu estou falando. Então, quando eu começo a pensar, lembra o exemplo que eu dei do Haroldo? Né? Dos pensamentos negativos que nós temos e colocamos isso na cabeça, o meu vizinho começa a falar mal de mim, eu começo a amargurar aquilo na cabeça e fico com aquilo remoendo. Eu começo a somatizar isso. Isso é transmitido todo para as minhas moléculas, todo para o meu corpo. E a consequência, com certeza, vai ser algum mal físico que vai acontecer comigo. Então, toda vez que eu começo a pensar negativamente, lembro daquela impressão, daquela fotografia que fica registrada no meu perispírito? Comecemos a pensar nisso, meus irmãos. No livro Conduta Espírita, nessa lição 34, André Luiz, através de Valdo Vieira, ele fala o seguinte: perante o corpo, nós devemos cultivar a higiene pessoal, sustentando o instrumento físico, qual se ele fosse viver eternamente. Preservando-se assim contra o suicídio indireto. O corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito trazido à carne. Eu não quero antecipar aquela quinta pergunta sobre o suicídio indireto, mas é uma questão mais didática, para que possamos entender o que acontece com o nosso corpo toda vez que eu, através do meu livre-arbítrio, tomo uma decisão contra as nossas leis morais. Qual é a consequência disso? Eu estou, como eu falei didaticamente falando, matando o meu corpo pouco a pouco. Minha mãe desencarnou em junho do ano retrasado. Gente, pensem no espírito de luz daquela senhorinha. Uma vida assim de muita dificuldade, mas nunca vi minha mãe desejando mal a ninguém. Minha mãe me dava uma surra quando eu era pequeno, de palavras, que eu chorava assim em pranto, ficava em prantos, só com a surra de palavras que ela me dava. Mas ela tinha um problema. Ela fumava. Fumava e fumava muito. E isso foi cobrado dela. Eu passei os últimos dias dela, eu já não conhecia mais ninguém. Lembra do nosso amiguinho lá, com aquele baita cigarrão lá? O que eu chamei logo no começo de fígado, mas o pulmão. Teve enfisema pulmonar. Não conseguiu mais respirar e chegou a hora dela. Vamos continuar. Nessa lição aqui, é a 34 que eu falei, né? Tem uma série de orientações, eu vou passar, assim, passando bem rápido para que a gente depois peguem essa lição e deem uma lida mais a miúde nela. Precatar-se, evitar-se contra tóxicos, narcóticos, né? Alcoólicos e contra o uso demasiado de drogas que viciem a composição fisiológica natural do organismo. Existem venenos que agem gota a gota. Eu tenho um amigo médico, ele chega na academia lá e não conseguia dormir. Ele toma esses remédios ansiolíticos, eu não sei assim a quantidade que ele toma, eu não consigo mensurar, mas eu sei que é muito. E isso, cada vez que ele chega lá, chega sonolento, você olha o estado físico da pessoa em decorrência do uso também demasiado de drogas. Não pensem que remédio não é a droga. Remédio é droga. Nós não vamos aí nas farmácias e drogarias da vida? Então, os remédios são drogas. E se tomados também em excesso, viram
veneno. Muitas pessoas procuram suicídio tomando cartelas e mais cartelas de comprimidos. Conduzir-se de modo assim, vou só resumir, os nossos pensamentos. Né? O abuso dessas energias corpóreas também provoca o suicídio lento. Aquela coisa de eu falar assim, eu quero me vingar desse camarada que me xingou, gente, eu fico com aquilo na cabeça e aquilo não me sai. O que eu vou fazer? E fico amargurado, não como. E isso vai acabando comigo internamente. Eu começo a somatizar. Eu começo a transferir isso para o meu corpo. E o meu corpo vai reagir. Reage dessa maneira. Distinguir no sexo a sede de energias superiores. Gente, não sou eu que estou falando. É o espírito. Sexo é bom. Mas não dessa maneira que nós estamos vendo aí, sexo depravado, os devaneios da vida que existem aí. O sexo é fundamental, até para a nossa preservação, perpetuação da nossa espécie. Ele está falando aqui, ó, é a sede de energias superiores. Eu esqueci de falar aqui, existe um hormônio, existe uma coisa que é extremamente boa e benéfica para o nosso organismo, que ninguém vai chegar numa farmácia ou numa drogaria e vai falar assim, eu quero uma caixa, eu quero 2 caixas de beta-endorfina. Acho que todo mundo já ouviu falar de endorfina, que é o hormônio do prazer, o hormônio do anti-estresse. E nós conseguimos produzir a beta-endorfina em 3 situações. No humor, quando eu estou alegre, no sexo e quando eu pratico atividade física. As pessoas acham, eu fico muito cansado. Não, fica cansado no primeiro dia que você vai. A partir do momento que você começa a praticar uma atividade física, a sensação de prazer que você tem, por isso que é chamado hormônio anti-estresse. Te dá essa sensação de prazer, de estar bem. Aquela velha expressão, aquela paz de espírito. Fugir de alimentar-se em excesso. Deixa eu só dar uma subidinha aqui. E evitar ingestão sistemática de condimentos excitantes, buscando tomar as refeições com calma, serenidade. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente a órbita terrestre por causa disso aqui, ó, pelos erros do estômago. Eu acho que eu estou na primeira fila aqui, sou filho de Deus. Nunca vi um bichinho pior do que uma formiga como eu. Se vocês me oferecerem uma caixa, um chocolate, um bombom, tirem a caixa, me pega o bombom e me dá assim. Se tiver uma caixa ali, não consigo me controlar. Estou tentando, mas está difícil. Nós temos que ter, então, essa questão, lembra do exagero? Né? Os erros do estômago que nos levam a isso. Vamos ver aqui. Quem é que não gosta do famoso podrão? Alguns não vão gostar, mas vão gostar de uma pizza, uma coisa parecida. Mas eu me dou o luxo de fazer isso aí. Eu me dou o luxo de fazer isso aí. Eu não faço dieta. Eu tenho uma reeducação alimentar. E é o que eu gostaria de trazer a ideia para vocês. Dieta é uma coisa horrível de se fazer. Mas eu me dou o luxo de chegar no final de semana e comer, porque eu gosto. Uma vez por mês, até uma feijoada eu vou comer. Não é aquela coisa totalmente, mas eu como. Minha atividade física é intensa durante a semana. E eu posso fazer isso. Isso é comer mal. Fazer isso todo dia.
E é o que nossas crianças... Nos Estados Unidos, pessoal, nós vamos ver aqui os gastos com programas de saúde contra a obesidade aqui. É enorme. Nós, como pais duas vezes, como avós, a responsabilidade da educação é nossa. É nossa. Se nós falharmos, nós seremos cobrados. Nós seremos cobrados. Então a criança começa a gritar, a chorar, então dá para ele, dá esse refrigerante, dá, pelo amor de Deus, não quero ver essa criança chorando não. Não vai ter problema agora, mas lá na frente vai. Isso é comer mal, todo dia. Comer bem, William, vai me dizer que você come dessa maneira. Não, como não, pessoal? Como não? Mas como eu falei, antigamente o meu prato, sem obviamente querer ferir aqui, vou falar pedreiro, estivador, mas era o que a gente antigamente, aquele pratão bonito, feijão, arroz, um bife, né? Batata frita, aquela coisa. Feijão, eu tomava café, almoçava, um café à tarde quando dava e jantava. Chegava às vezes até 11 horas, e o prato que eu batia era o mesmo do almoço. Agora imagina para fazer uma digestão, né? Imagina o desdobramento nesse nosso sono físico, como é que era pesado, né? Mas infelizmente eu fazia isso. A minha vida sempre foi muito atribulada pela a minha profissão. E eu confesso que eu comia, nós temos que levar o garfo à boca, não é isso? Parece brincadeira você falando isso com isso. Não, mas acontece hoje no nosso dia a dia. Eu baixava e parecia uma reto escavadeira. Isso não faz bem. Eu fui um nutricionista há um tempo atrás, ele falou, William, pega o garfo, dá uma garfada, coloca o garfo e mastiga primeiro. Você já está na reserva já, cara. Você está com pressa para quê? O hábito do cachimbo eu nunca fumei cachimbo, mas deixou a boca torta. Pequenas coisinhas que nós podemos melhorar na nossa vida. Vamos adiantar aqui. Deixa eu só pular isso aqui, que é mais algumas informações. Bom, Juvenal foi um poeta, um artista romano no primeiro século, lá depois de Cristo. E essa expressão que muitos já ouviram, mensanas in corpore sano, mente sã em corpo são, ela é bem falada. Mas é um texto bacana. Procurem depois na internet toda a tradução dessa palavra, dessa expressão aí. É muito bonito. O que isso significa? Mas, William, eu não consigo me exercitar e nem ter educação alimentar. Por quê? Eu não consigo fazer isso. Eu detesto fazer exercício. E me alimento muito mal. Mas por que isso aí? Nosso sistema, o nosso organismo, nós temos vários sistemas. Temos o sistema locomotor, que é responsável por andar. Sistemas cardíacos, responsável por bombear sangue para toda a periferia do corpo. Sistema visual, enxergar aquela coisa toda, auditivo de ouvir. Mas o nosso sistema neurológico, o nosso sistema nervoso é o único que tem 3 funções. Ele percebe, interpreta, processa e responde. Vamos voltar lá atrás. Quem é o ser pensante? Mostro aqui, espírito, perispírito e corpo. Espírito e corpo é o nosso espírito. Então, nós observamos, interpretamos e reagimos a isso aí. Nós somos herdeiros da nossa experiência evolutiva. Se eu perguntar aqui,
Perguntar quantos anos uma mulher tem, daqui a pouco eu não consigo nem sair daqui. Mas se eu perguntar quantos anos o meu amigo vai ter aqui, 38? Não? Gente, todo mundo vai falar assim, não, eu tenho a minha idade. Não, nós somos espíritos, não vou dizer tão velhos, mas nós somos espíritos velhos. Nós temos uma carga evolutiva muito grande. E como nós falamos anteriormente, tudo está registrado no nosso perispírito. E como é que eu aprendi essas coisas? Como é que eu sei? Como é que eu tenho que comer? Como é que eu tenho que beber? Como é que eu tenho que deitar? Se eu for sair agora na rua lá, chega um bandido na frente lá, ou uma pessoa, nem ser um bandido, vai me fazer uma pergunta e aparece de repente, daquela descarga de adrenalina, você fica branco e você vai fazer o quê? Nós temos duas reações. Olhamos, interpretamos, reagimos ou perna para que te quero. Isso é instintivo. E nós sabemos quanto mais, ou melhor, quanto menos evoluído nós estamos, mais instintivamente nós reagimos. Nós agimos, na maioria das vezes, instintivamente. Nós funcionamos por padrões de comportamento aprendido. Nosso cérebro está montado para esse sistema. Aprendizado por tentativa, erro e acerto. E a decisão do que é bom ou ruim, ou certo ou errado, pela recompensa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não gostava de jiló. Fui comer jiló cozido na água uma vez, pelo amor de Deus. Que coisa ruim. Comi, meu cérebro interpretou e viu que aquilo é uma coisa ruim. Numa outra vez, eu comi esse jiló num cozido. Fiz uma outra tentativa, mas já não era tão ruim assim. A informação que chegou para o meu cérebro, olha, não é tão ruim, eu acho que dá para o caminho é esse daqui. Aí eu fui descobrir depois que tirando a casca do jiló, dando uma refogadazinha nele lá, que eu gosto de cozinhar, e botando um ovo, que maravilha, gente. Eu como horrores hoje. Meu cérebro interpretou que isso aqui é bom agora. Isso é bom. Agora, quer ver uma coisa? Eu dei exemplo do chocolate. Já ouviu essa expressão? Eu sou chocólatra, né? Por quê? O açúcar é outra coisa altamente viciante. Toda vez que eu como uma quantidade, meu cérebro interpreta, que maravilha, que coisa boa, William. E ele vai pedir o quê? Vai me pedir mais. E se nós não tivermos cuidado com aquela palavrinha do exagero, eu vou comer mais. E a matemática funciona no nosso organismo. Toda vez que eu faço uma ingesta maior do que consumo menos, ele começa a armazenar. Então daqui a pouco eu vou estar mais redondinho. Nesse livro aqui, Em Busca da Verdade, Joana de Anjos fala lá através do Divaldo. A vida moderna criou mecanismos escapistas para a fuga da realidade, exigente propondo incontáveis divertimentos, desde os mais singelos até os esportes radicais, sem nenhuma consideração pelo equilíbrio orgânico. Tem alguém aqui que vai me convencer que esses MMA da vida aí, essas lutas que tem aí, né? Aquilo faz bem para o organismo? Estamos voltando à Roma antiga, a época do Coliseu, os gladiadores. Na volúpia do prazer não se dispõe de paz nem de oportunidade para selecionar os alimentos saudáveis, cozê-los ou não corretamente,
fugindo-se para os enlatados, pré-cozidos, fast foods com excesso de gorduras, bebidas com excesso de gás, álcool e tabaco nos encontros sociais. É o que mais a gente vê, né? Agora isso aqui é interessante. O número de obesos é surpreendente em face da alimentação mal orientada, da falta de exercícios saudáveis, tornando-se uma enfermidade de natureza pandêmica. Extrapola a nossa comunidade, o nosso país. É um nível global, impondo despesas volumosas aos cofres públicos das diferentes nações, pelo desrespeito total aos programas de saúde. Eu vou passar rapidamente esse vídeo aqui, 2012, mas ele é plenamente as informações coincidem com a nossa época. Vocês vão ver aqui no Jornal Nacional, a Patrícia Poeta apresentava ainda com William Bonner. Uma pesquisa internacional coordenada por um brasileiro mostrou que a falta de atividade física, o sedentarismo, mata tanto quanto o fumo e pode ser responsável por uma série de doenças crônicas. Saber que faz bem, todo mundo sabe. Mesmo assim, apenas 1/3 da população mundial pratica exercícios regularmente. A grande maioria tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Falta de tempo, diz este inglês. Chego do trabalho morto de cansado. A pesquisa divulgada na edição de hoje da revista científica Lancet cai como uma bomba no colo de quem não quer saber de se exercitar. Pesquisadores de 16 países, coordenados pelo professor de Educação Física Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, afirmam que a inatividade física mata tanto quanto o fumo e a obesidade. Doença cardiovascular, doença coronariana, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, câncer de cólon, câncer de pulmão, câncer de mama, osteoporose, todas essas doenças têm o risco aumentado entre quem não faz atividade física. Só em 2008, o sedentarismo matou 5.300.000 pessoas, quase 10% de todas as mortes no planeta naquele ano. O estudo também aponta o caminho para quem quer fugir do sedentarismo. Pelo menos meia hora de exercícios moderados 5 vezes por semana. Uma caminhada ou um passeio de bicicleta, por exemplo, para prolongar a vida com mais qualidade. Se vocês procurarem na internet, esse site aqui, Worldometer, ele te dá as informações online, atualizadas minuto a minuto. E como eu falei vou passar todas aqui por causa do nosso tempo, tá? Pessoas com peso a mais no mundo, pessoal. Eu fiz aqui, fiz essa palestra aí praticamente há um mês atrás, só para vocês fazerem uma comparação. 1.688.000, subiu quase, acho que 1 milhão, e quase 2 milhões, 1 milhão e pouco aqui, não vou ficar fazendo conta aqui agora, em um mês. Pessoas obesas no mundo, 751 milhões hoje. Aí eu vou falar, pessoas desnutridas, tem gente ainda morrendo de fome no nosso mundo, gente. Tem gente morrendo de fome. Pessoas obesas, o desperdício é muito grande. Nós não conseguimos fazer ainda, entender que muita coisa a gente joga fora, não precisa jogar, e tem gente morrendo de fome. Olha, pessoas que morreram de fome aqui, mortes por fumo, mortes por cigarro, e eu vou levantar aqui só para mostrar para vocês, eu coloquei esse dado ontem aqui, suicídios este ano. Estamos aqui em quase 200 mil nesse ano. Nós estamos aqui no 3º mês. Suicídios. Vamos passar rapidamente aqui. Isso aqui são as doenças que causam sedentarismo. Sedentarismo, a Organização Mundial de Saúde define como aquela pessoa que não faz no mínimo 3 vezes por semana uma atividade física. Mas, William, eu não consigo, não tenho tempo para fazer 3 vezes. Dá para fazer 2? Dá. Mas não dá 2? Faz uma. O que eu não posso é deixar de fazer. Essas doenças aqui já foi falada. Sedentarismo é atividade física. Mas, William, eu não tenho como fazer. Quando é que eu vou fazer? Eu trabalho de manhã, chego de noite em casa. Quando é que eu vou fazer? Onde? Eu não posso pagar uma academia. Como é que eu vou fazer? Não sei, amiguinhos.
Não importa como, vai ter que se mexer. Arruma um tempo para você. Não tem como. Se adeque. Se adeque. Esse tempo para vocês, nós estamos falando da necessidade de cuidarmos do nosso corpo. E se nós formos sedentários, vai acontecer o quê? Eu não vou cuidar do meu corpo, vou ter uma série de enfermidades. Todo mundo sabe, mas por que nem todo mundo faz? Gente, isso é... Todo mundo sabe que matar, que roubar, mas tem muita gente fazendo isso ainda. Tem muita gente que sabe que não praticar exercício vai ter problema. Tem muita gente que fuma e sabe que vai morrer por causa disso, continua fumando. Mas por quê? Se eu não começar a trabalhar a minha reforma íntima, como é que eu vou querer um mundo melhor, mais justo? Um mundo onde o amor impere, onde haja caridade, se eu não começo por mim mesmo. Vamos pensar nisso daqui? Essa é a nossa melhor encarnação. Por que não começar agora, pessoal? Pagar os nossos débitos anteriores, ou ter que pagá-lo depois com juros e correção monetária. Nós temos que entender como bons espíritas que devemos fazer espiritismo, principalmente enquanto convivos. Tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar de vocês, que é hoje o que eu estou fazendo aqui. Se um de vocês entenderem, eu vou sair daqui satisfeito. Mas se não entender também, eu tenho certeza que alguma coisa vai mexer na cabeça de vocês. Essa é a nossa função. Eu tenho que cuidar de mim, mas eu tenho que cuidar de vocês e trazer o conhecimento para vocês. Lembra quando no começo que eu falei para vocês, o saber é importante para que nós tenhamos sabedoria. E a sabedoria vai governar as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio. Terminando o nosso tempo, as nossas respostas rapidamente. A carne é fraca. Isso foi falado por Jesus lá no jardim do Getsêmani, na noite que ele seria traído e preso. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo. A frase usada por Jesus não tem o sentido que alguns lhe atribuem. O corpo físico não é responsável pelas atitudes infelizes e pelas quedas morais do indivíduo. O mestre referia-se, obviamente, à condição do espírito reencarnado, que sofre muita influência do meio em que vive e as restrições que a reencarnação lhe impõe. Falamos muito sobre isso daí. Como o Espiritismo sugere que cuidemos do nosso corpo material, temos o dever de velar pela conservação do corpo. Essa é uma verdadeira absoluta, que não é dada ao homem a abrogar, e por esse motivo não lhe assiste o direito de sacrificar aos supérfluos as más tomadas de decisões e os cuidados que o veículo físico, que é o que o espírito se utiliza para evoluir. A proposta contida na velha máxima, mente sã em corpo são, deve ser interpretada de que modo? O corpo nada mais é, pessoal, do que o instrumento passivo da condição que nós temos. Nós vimos lá que o ser pensante é o espírito. E o corpo físico é o instrumento para que ele possa executar, para que ele possa evoluir intelectual e principalmente moralmente. A falta de cuidados com o próprio corpo pode acarretar consequências desagradáveis? Falamos isso durante a nossa exposição inteira. Sim, temos que cuidar do nosso espírito, mas em equilíbrio também do nosso corpo. Porque o André Luiz foi considerado um suicida. Nós falamos didaticamente para que nós possamos saber, se eu não cuidar do meu corpo físico, como ele tem que ser, eu vou me matar aos poucos. E isso é considerado um suicídio direto pela espiritualidade, uma forma didática que nós temos que entender o que nós temos ou não que fazer, pessoal.
Diante disso, eu quero deixar uma mensagem que assim, todos conhecem, mas é sempre bom relembrar boas coisas. E eu gosto muito de falar quando eu estou dando essa palestra aqui. Lembra quando eu falei aqui? Ah, William, acho que já é tarde eu fazer isso aqui. Fiz aqui mal até agora para o meu corpo. Não. Chico Xavier fala o seguinte. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e recomeçar. Mas reflitam. O que nós ouvimos hoje aqui, espero que possa ter tocado o coração de vocês, para que comece a entender a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo e concomitantemente do nosso espírito, para sermos algum dia criaturas iluminadas, que é o nosso objetivo. Muito obrigado, pessoal.